Alô, buenas! Como estão os nobres inafundáveis? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos desastres mais conhecidos da história, um dos mais célebres. Também de algumas pessoas que arriscaram ou mesmo perderam a vida delas para salvar outras durante a calamidade do Titanic. Mas antes, queria convidar todo mundo que está aparecendo aqui pela primeira vez, todo mundo que segue o canal, para se inscreverem, ativar o sininho. Toda semana a gente vai trazer histórias de aventuras de livros, filmes e também relatos reais, como esse aqui de hoje, né, que a gente pode chamar de repente de um true crime. De tempos em tempos, o interesse do Titanic é resgatado. Ele renasce, ele é renovado. Por exemplo, eu tenho aqui o livro da década de 80 que a gente achou num sebo, eu tenho que ler ainda, que é uma aventura que envolve o Titanic. Existe, por exemplo, também uma sociedade, que é a Sociedade Histórica do Titanic no Brasil. Tem, inclusive, canal no YouTube. A gente tem alguns filmes, né? Não preciso nem citar um certo filme aí. O Titanic, ele era a joia da White Star Line, que era a companhia que construiu ele, que queria dominar o mercado de passageiros, né? De transporte de passageiros da Europa para os Estados Unidos. Na viagem inaugural dele, ele se gabava, né, de ter o luxo equivalente a um hotel 5 estrelas, um dos hotéis mais luxuosos do mundo. Ele tinha quadras de squash, eu acho, né, de tênis, ele tinha uma piscina, foi o primeiro navio a ter uma piscina, tinha salões de baile, salões de refeições, ele tinha água quente em todos os aposentos, um sistema moderníssimo de telégrafo, né, coisa que não era usual na época, e se gabava de ser inafundável. Nem Deus poderia afundar o Titanic, porque ele tinha um sistema de comportas separadas por chapas de aço, e o cálculo dos engenheiros é se 4 dessas comportas fossem comprometidas, o navio continuaria flutuando e seguiria viagem. A gente sabe então que ele saiu dia 10 de abril da Irlanda. Na noite do dia 14 de abril, ele encontrou seu algoz, né, o famoso iceberg, que rasgou 5 comportas, olha só, uma a mais, cuidado quando tu desafia Deus. E aí, em 2 horas e meia, o Titanic estava no fundo do mar, levando 1.500 pessoas das 2.200 que embarcaram, entre tripulantes e passageiros, salvaram-se só 700 pessoas. Então vamos falar um pouquinho de 5 heróis do Titanic. A gente começa com a Margaret Brown, a Molly Brown, que ficou conhecida, né, foi apelidada de a Molly Inafundável. A Molly Inafundável, ela era uma socialite americana. O marido dela tinha feito fortuna com minas, com minério, e ela era uma figura da sociedade, ela era uma mulher da sociedade que foi sempre envolvida com causas sociais. Quando ela não tinha dinheiro ainda, quando a situação deles era mais modesta, ela já ajudava com sopa para os mais desvalidos. Depois, quando a situação dela melhorou, ela se envolveu na causa da educação, direitos das mulheres, direito ao voto universal, e ela embarcou no Titanic porque ela estava passeando pela Europa, estava viajando por lá, e recebeu a notícia de que um parente dela estava adoentado. E ela pegou o primeiro navio, o navio que ia mais rápido para os Estados Unidos. Coincidentemente, era o RMS Titanic. Quando aconteceu a tragédia, o naufrágio, ela foi uma das pessoas mais envolvidas em embarcar o máximo de mulheres e crianças nos botes salva-vidas. O Titanic ele tinha metade dos botes que seriam necessários para salvar todo mundo, porque se acreditava que ele jamais teria um acidente do jeito que aconteceu. Quase forçaram a Molly a subir no bote. Quando ela estava já salva, ela se envolveu ativamente em organizar, a maioria das mulheres, vamos remar para não congelar. Ela queria muito voltar com o bote dela, que tinha lugar sobrando, para salvar outras pessoas. O comandante do bote disse, ela quase jogou o cara no mar. Aí quando eles foram resgatados pelo Carpathia, um navio que
salvou a maioria das pessoas, salvou as pessoas, né, que eram possíveis ainda, do Titanic, ela imediatamente formou um comitê com as outras pessoas da primeira classe para ajudar financeiramente, juntou $10.000 até eles chegarem em Nova York. E aí, depois disso, ela seguiu com as causas sociais dela. Ela concorreu ao Senado, foi feito um filme sobre a vida da Molly Inafundável, que é um musical super alegre com a Debbie Reynolds. Imagina, eu vi o trailer, assim, não tem nada a ver com a história. Então essa é a primeira pessoa, a Molly Inafundável. Aí a gente tem a banda do Titanic. No filme, né, de 1997, uma das cenas mais emocionantes é a banda, sabendo que não vai sobreviver, tocando até o fim, para tentar acalmar os passageiros com umas músicas alegres. Eles subiram no deck, receberam a ordem de tocar algumas músicas, né, para tentar acalmar aquele caos, porque se no primeiro momento houve descrédito, né, o barulho da colisão não foi tão alto, as pessoas seguiram dormindo ou seguiram nos seus aposentos. Aí depois, quando viram o que estava acontecendo, quando começou a afundar a proa, a parte da frente, aí foi um Deus nos acuda. E os músicos subiram, então, para o convés e começaram a tocar músicas. E depois, de um certo momento, eles sabiam que eles não iam se salvar, mas eles seguiram até o fim. E dizem que as últimas palavras do violinista, do líder da banda, né, foi: senhores, foi um privilégio ter tocado com vocês essa noite. Morreram todos os oito membros da banda. Ainda em 1916 foi feito um concerto no Royal Albert Hall em homenagem a eles e para juntar fundos para as famílias dos sobreviventes, com 500 músicos. Tá? Então foi uma homenagem bem legal que fizeram para esses heróis aí. Teve um oficial chamado Frank Prentice, que também tem uma história interessante, que aí mostra um pouco como às vezes tu salvo e às vezes tu também é salvo, de uma maneira que tu não espera. O Frank, ele estava ajudando as pessoas a entrar nos botes, separando mulheres e crianças de homens, salvaram-se 20% dos homens só, e ele estava diante de um casal, eu acho que eram noivos, e ele teve que separar os dois, colocar a mulher num bote, ele ajudou ela a vestir um colete salva-vidas, separou ele e confortou ela, dizendo: não, te acalma que daqui a pouco a gente vai dar um jeito no cara. Vamos salvar ele também. Aí a coisa começou a ficar feia. Ele foi um dos últimos a pularem no mar, porque o navio estava afundando com a frente. E aí a parte de trás, gente, ela subiu com as hélices fora. A gente olha bem no filme, tinha umas pessoas correndo para cima. Ele foi um dos que foram até onde deu, na parte de cima, e pulou no mar 30 metros, né, acima do mar. Ele teve que desviar das hélices e ele caiu na água, desviando de corpos, tá, de pessoas que estavam lá já, e ele conseguiu ser salvo por um bote. Quando ele subiu no bote, ele descobriu que era o bote justamente da mulher que ele tinha acabado de salvar. Ele estava congelado, estava quase morrendo de hipotermia. Ela pegou o cobertor dela e enrolou nele, e isso salvou a vida dele, de certa forma. Ele morreu com 93 anos. Foi o penúltimo tripulante, penúltimo membro da tripulação a ser salvo, tá, pelo navio de resgate. Aí a gente vem para o Carpathia, que foi chamado o navio herói. O Carpathia estava indo em direção à Europa. Tinham vários navios na região do Titanic, né, ali no entorno dele, no Atlântico Norte, naquela noite fatídica. Muitos deles tinham já desligado o sistema de comunicação, o sistema de telégrafo. Porque o telégrafo, na época, ele não era usado para comunicação de segurança ou comunicação de emergência entre os navios. Ele era uma modalidade tecnológica que era um conforto para os passageiros, olha só, para eles trocarem mensagens com o continente, saberem dos parentes, dizer: aqui está muito legal, a gente está num navio maravilhoso, saberem das notícias financeiras, e num certo momento da noite eles eram simplesmente desligados, e os telegrafistas iam dormir. Naquela noite, o oficial encarregado da comunicação do Carpathia foi escutar uma última vez o telégrafo antes de ir dormir, e aí ele recebeu a mensagem de SOS, salvem nossas almas, vinda do Titanic.
pavor, correu para falar com o capitão, e o capitão imediatamente disse para mudarem a rota, voltarem. Naquele momento ele organizou uma situação de guerra no Carpátia. Todos os oficiais foram para cima, foram para o convés, para ver se avistavam icebergs, porque o iceberg que atingiu o Titanic ele era um de muitos naquela noite no mar do Atlântico Norte. Eles arriscaram a vida deles para chegar até o naufrágio, tá, gente? Eles foram a todo vapor, a toda velocidade que o navio comportava. Os oficiais ficaram lá de prontidão. O capitão mandou fazer sopa e café para as pessoas que seriam resgatadas. Os médicos foram todos colocados num salão esperando as pessoas. E eles foram até que chegaram às 3h30 da manhã. Conseguiram resgatar poucas pessoas que estavam boiando, porque a noite estava congelante, digamos, né? Teve pouca gente que sobreviveu, assim, que estava na água, né? A grande maioria estava nos botes. E eles receberam, depois que chegaram, um troféu que foi entregue justamente pela Mole Inafundável. Aí algumas histórias, como é que eu vou dizer, também dignas de notas, tá? dos heróis do Titanic. Teve um casal, donos da Macy's, da loja de departamentos, que optaram por ficar juntos, porque iam ser separados. A mulher ia se salvar, ia para o bote, e o velhinho ia esperar depois o que ia acontecer. Ela disse, não, a gente passou a vida inteira juntos, e a gente vai estar juntos na morte também. Teve um pastor que ficou pregando até o fim, confortando as pessoas que sabiam já que não ia ter escapatória. O capitão do navio era uma celebridade. Todo mundo queria conversar com ele era a grande figura do Titanic. Quando deu o desastre, ele simplesmente foi para a cabine dele, ele não tentou salvar e ele afundou com o navio. Vou contar para vocês quem não foi um herói. Foi o presidente da White Star, tá? Que era o Bruce Smay, acho que era Bruce Smay, se eu estiver errado eu corrijo ali embaixo. Ele era presidente da companhia, da White Star, e ele foi uma das primeiras pessoas a subir nos botes salva-vidas. Tá? Ficou conhecido como o Bruce Covarde, o covarde do Titanic. Sobreviveu para contar a história, mas a vida inteira ele disse que ele se arrependia de não ter naufragado com o Titanic. A longa vida inteira dele, ele falou isso. Aí a gente vai para os grandes heróis, na minha opinião, gente. Aqueles que realmente, num determinado momento, viram que não iam se salvar e seguiram até o fim. Que são os operários das caldeiras. Aquelas pessoas que ficaram até o último instante possível alimentando com carvão as caldeiras para tentar fazer os sistemas mínimos do Titanic funcionarem, que eram justamente os sistemas elétricos, o sistema de comunicação, o telégrafo, e os sistemas elétricos, né, as luzes que iam orientar as pessoas para sair de onde elas estavam, de dentro do bar, e ir para cima, e também para tentar se salvar, para entrar nos botes, tudo isso, é uma noite escura, gente, é no meio da noite. E os caras lá pelas tantas, tu imagina a decisão que tu tem que tomar, quando tu sabia assim, a partir desse ponto, eu não vou mais conseguir, mas eu vou seguir até o fim. Nesse meio tempo, eles tinham que cuidar também para as caldeiras não explodirem em contato com a água gelada do mar. Então, tu imagina a bravura, tu imagina o sangue frio desses caras, que foram até o fim, com o objetivo de salvar o maior número de pessoas possível. Sendo que eles sabiam que eles não iam se salvar e que a gente não sabe nem o nome desses heróis. Então agora eu queria mostrar as coisinhas para vocês. Enquanto eu estou contando essa tragédia, essa história horrível do Titanic, eu estou aqui calmamente tomando meu chá na minha xícara, que é uma réplica da xícara usada na segunda classe, com licença, na temperatura certa. A xicrinha da White Star Line. Essa aqui é uma réplica que eu comprei numa exposição que veio a Porto Alegre, que tinha alguns artefatos do Titanic, tinha um pedaço do casco que tu podia tocar, contava a história, e também era interessante porque tinha no final, tu ganhava um cartãozinho com o nome de algum tripulante ou de algum passageiro, tu via no final se essa pessoa sobreviveu. A grande maioria não sobreviveu, infelizmente. E aí a gente tem uma outra coisa interessante, porque era uma exposição macabra,
É uma exposição macabra, tem uma lojinha macabra no final, né? Isso aqui, gente, é um pedaço da história do Titanic. Tá? Tem certificado de autenticidade, eu não sou mané suficiente, tá? Ou me levaram na conversa. Isso aqui é um fragmento de carvão das caldeiras do Titanic. Tá? Eu sei, pô, pagou para ter um pedacinho de carvão. Cara, isso aqui é um pedaço do Titanic que está aqui em casa. Tá? E nem foi tão caro assim. Tá? E hoje, conhecendo essa história, tendo pesquisado para esse vídeo, não deixa de ser uma certa homenagem para os grandes heróis do Titanic. Né? O pessoal justamente lá das caldeiras. Então eu vou ficar aqui com as minhas relíquias do Titanic, vocês ficam aí pensando se afundariam ou não. E aí a gente vai para a grande questão, que é isso que vocês querem saber. Pô, o último herói do Titanic, quase que eu me esqueço dele. E aí, gente, será que o Jack cabia naquela porta? Será que a Rose foi fominha e deixou o cara congelar no mar? Bom, o próprio James Cameron já foi confrontado com essa questão. Fizeram um episódio, eu acho, alguma coisa no History Channel, e aí ele teve que analisar, né, se cabia os dois. Primeiro que não era nenhuma porta, era uma outra figura, uma outra peça decorativa. Algumas pessoas dizem que sim. O James Cameron disse, gente, o Jack morreu porque ele tinha que morrer pro bem da história. Tá? Então é isso. Pela mais bonança.